mais de 385 milhões de cristãos perseguidos ao redor do mundo. Por que essa caçada aos servos de Deus está sendo feita de forma tão intensa? Esse importante assunto é o nosso tema de agora no Comunhão Entrevista. De acordo com o último relatório do Portas Abertas, mais de 385 milhões de cristãos estão sendo perseguidos ao redor do mundo. África, Ásia, em especial os países de origem islâmica, onde o governo é islâmico. Para falar um pouquinho sobre esse assunto, nós trouxemos aqui no Comunhão Entrevista um especialista, Pastor Paulo Feynman. O Pastor Paulo, ele é diretor executivo da Missão para o Interior da África. Ele também é presidente da Associação de Missões Transculturais Brasileira e da Cooperação Missionária Ibero-Americana. Pastor, seja muito bem-vindo ao Comunhão Entrevista e já quero começar te perguntando o porquê está tendo tanta perseguição assim com os cristãos atualmente no mundo. É uma alegria estar com vocês, obrigado pelo convite. E essa é uma pergunta, às vezes, um pouco difícil de responder, porque a perseguição, ela é mais ou menos dois lados de uma mesma moeda. Ela aumenta à medida em que nós temos pessoas se convertendo a Cristo. Ou seja, a perseguição tem aumentado ao longo dos anos porque cada vez mais pessoas têm se convertido, têm entregue a sua vida para Jesus em países onde o cristianismo não é aceito. Esse é o motivo da gente ter hoje tantos países e tantas pessoas sofrendo perseguição, como você disse, em diferentes lugares da África a todo o Oriente Médio e Ásia. Nós temos relatos de pessoas que têm sofrido por causa da sua fé. Mas esse é um fator causado exatamente pelo aumento de conversões de pessoas ao cristianismo. Eu só acredito talvez que também que com o aumento do uso das redes sociais, a facilidade de se divulgar e a velocidade de se divulgar essas informações talvez seja um dos motivos também que tenham alarmado essa divulgação de tantas notícias ruins? Eu acho que sem dúvida, né? Hoje a velocidade da comunicação ela é muito mais intensa do que nós tínhamos há anos atrás. Por outro lado, também a gente tem algumas informações que sempre precisam ser checadas, precisam ser avaliadas. O que acontece é que também hoje você tem a possibilidade de descobrir cristãos, por exemplo, de maneira muito mais rápida do que anteriormente, né? Hoje, qualquer palavra que se é dita ou qualquer foto que se é publicada nas redes sociais pode ser conectada ou pode ser uma informação aos países e governos que proíbem o cristianismo nos seus contextos. Então eu posso afirmar aqui então que talvez seja muito mais perseguição do que a gente imagina, mas que para evitar que isso aumente, eles seguram essa informação? Poderia ser alguma coisa assim? Pode ser que sim. Na verdade, eu acho que a gente não fica sabendo de tudo o que acontece, né? No dia a dia nosso aqui, por exemplo, na missão, nós ouvimos histórias de pessoas, de cristãos comuns que foram detidos ou estão respondendo algum tipo de processo por conta da sua fé. E essas histórias não estão sendo publicadas, elas não estão na mídia, mas essa é a história de muita gente em muitos lugares diferentes hoje no mundo todo. Eu estava dando uma olhada aqui no relatório Portas Abertas, e dos 10 países mais perseguidos, que tem mais perseguição cristãos, 6 estão na África. Por que isso está acontecendo? Bom, vale a pena a gente lembrar que a África, especialmente o norte da África, parte oeste e norte da África, tem uma grande concentração de países muçulmanos, né? Onde o cristianismo não é bem aceito, onde a religião oficial é o islamismo. Então é natural que esses países façam parte desse grupo dos países mais perseguidos.
Mas de novo, acho que vale a pena a gente lembrar disso, né? Tá havendo muitas conversões. Muitos muçulmanos têm chegado a Cristo, têm colocado a sua fé em Jesus e por isso têm sofrido perseguição. O seu trabalho em especial é relacionado ao continente africano. Eu quero insistir um pouco mais nesse aspecto. O senhor falou que tem acontecido muitas conversões, apesar das perseguições. Qual que é a Uhum. estratégia que tem sido usada para ter tanto êxito assim? Relacionamentos, e viver a vida junto com os nacionais. Uma das coisas que a gente tem dito é que você precisa conhecer a cultura, você precisa conhecer o modo de vida, o pensamento, a cosmovisão, para que quando você apresente Jesus e Jesus como Salvador, essa mensagem de salvação faça muito sentido. É interessante, eu acabei de receber um relato de um dos nossos trabalhadores num país fechado ao evangelho, que dizia de uma moça que por muito tempo ouviu o evangelho, nunca tomou uma posição e estava sendo pressionada pela família, por amigos, pela sociedade, mas em um determinado momento ela entendeu a mensagem do evangelho, ela viu Jesus sendo apresentado de forma real através da vida daqueles que estavam compartilhando e ela tomou uma decisão por Jesus. Não só tomou uma decisão por Jesus, mas já compartilhou sobre Jesus com pessoas que vivem ao seu redor. Então essas histórias estão acontecendo cada vez mais. Mas tudo isso a partir do relacionamento, viver no meio do povo, compartilhar não só o evangelho, mas a vida e a presença de Jesus através das nossas atitudes. Nós temos mais ou menos quantos, dá para mensurar mais ou menos quantos irmãos envolvidos em missões nós temos no continente africano? O senhor tem esse número? Olha, estima-se, bom, é difícil dizer em termos mundiais, né? Em termos de América Latina, provavelmente nós temos hoje, dos 34 mil missionários latinos que trabalham em todo o mundo, cerca de 4 mil, talvez um pouco mais, estão trabalhando em países africanos. Mas ainda se precisa de gente para ir para lá? Sem dúvida, sem dúvida. Vale a pena a gente lembrar que a África hoje tem praticamente 1 bilhão de pessoas, 28% da população africana não tem nenhum contato com o evangelho, não tem nenhum contato com algum cristão. Isso representa aí cerca de 300 milhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Então a necessidade de termos trabalhadores ainda é muito grande. E tem um processo, vocês fazem uma pesquisa, se a pessoa, eu quero ir para a África ser missionário. Como é que é feito esse processo do Brasil até chegar lá? Esse é um processo longo, né? Você precisa garantir que quem vai com todo o suporte necessário, com toda a orientação necessária, treinamento necessário. Então, eu digo assim, eu não acordo hoje e digo, vou para a África. Você vai passar por todo um processo e de chegada ao campo. Por quê? Porque nós queremos que os nossos missionários, eles tenham ministérios frutíferos e eles permaneçam no campo por maior tempo possível, tendo a oportunidade de compartilhar o evangelho. Então, nós não podemos queimar etapa. Então, isso envolve uma série de treinamentos, isso envolve uma série de orientações até que ele chegue no campo. E essas orientações, elas começam aqui antes de sair e elas vão continuar até a chegada dele, inclusive depois que ele já está servindo ali no campo missionário. Certo. Agora vamos mudar um pouquinho de continente. Vamos para a Ásia. A Índia também é uma região onde está tendo muita perseguição aos cristãos. Uhum. E nós temos visto também um conflito que começou recentemente, envolvendo a Índia, o Paquistão, enfim. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho, não só os motivos de tanta perseguição aos cristãos na Índia, mas se essa guerra que começou lá agora pode ser pior ou, quem sabe, até melhor para divulgar o evangelho. Se fosse essa uma análise sobre isso, por favor. É. Bom, no caso da Índia, vale a pena lembrar que a Índia hoje é o país com o maior número de povos não alcançados em todo o mundo. Se você considerar pequenos povos e etnias, a Índia hoje tem mais de 2 mil povos e etnias considerados não alcançados no mundo hoje. Então, definitivamente, é o lugar com maior necessidade. É um país que, do ponto de vista religioso, né, tem aí o hinduísmo como religião
mais influente, mais forte, uma religião que adora diferentes deuses, vários deuses. Então, não é de se admirar que o cristianismo tenha muita resistência, ainda que o evangelho esteja crescendo, a igreja indiana local começa a enviar os seus próprios missionários, há uma força missionária indiana muito grande trabalhando para alcançar os seus povos. Em termos de conflitos entre Paquistão e Índia, é um conflito político, territorial, e definitivamente isso atrapalha e até prejudica o trabalho missionário. É de se imaginar que missionários e cristãos que vivem nas localidades de conflito, Caxemira, por exemplo, eles ficam acuados, eles não podem sair de casa, eles são orientados a permanecer sem se locomover, e tudo isso acaba impedindo que você tenha mais flexibilidade, mais oportunidade de compartilhar o evangelho. Eu não acho que os conflitos ajudem, eu acho que os conflitos realmente eles inibem, né, essa facilidade de locomoção e possibilidade de compartilhar mais o evangelho. Certo. Agora, ainda dentro da Ásia, a gente não podia deixar de falar da China e da Coreia do Norte, né? E quando a gente acompanha os noticiários, como que eu poderia dizer? Meio que um contrassenso, porque às vezes a gente vê na China fotos de algumas igrejas evangélicas atuantes, mas a gente também vê o lado do governo de uma maneira de muito controladora, principalmente quando o assunto é Bíblia, né? Uhum. Já a Coreia do Norte, a gente não tem muita informação de lá. O senhor tem alguma posição sobre como está o evangelismo nesses dois países? É. Bom, China tem um grande número de cristãos, e o fato de ter muitos cristãos é porque hoje o país mais populoso do mundo, possivelmente, quase aí a Índia está quase alcançando, mas ainda é. Então você tem um número muito grande de chineses convertidos ao cristianismo. Agora, apesar da igreja oficial no governo da China, a grande maioria das igrejas são igrejas clandestinas, igrejas underground, que funcionam sem o aval do governo, e essas igrejas acabam se multiplicando. Mas por conta do ponto de vista populacional, a Índia ainda é um grande desafio. Em relação à Coreia do Norte, realmente a gente tem pouquíssimas informações. Nós sabemos de cristãos, nós sabemos que o evangelho, de certa forma, é pregado, mas nós não temos informações. As poucas informações que nós temos, na verdade, são de norte-coreanos que saíram da China por conta da sua fé ou por conta de outros tipos de perseguição, que professam sua fé em Jesus, trabalham em prol do evangelho na Coreia do Norte, mas não estão vivendo, propriamente dito, na Coreia do Norte. Então, boa parte do alcance hoje de chineses, não só na China como na Coreia do Norte, também acontece na diáspora, ou seja, norte-coreanos e chineses que vivem em outros países que estão sendo alcançados também pelo Evangelho, e uma vez alcançados, discipulados e treinados, têm a possibilidade de regressar ao país e compartilhar o Evangelho, ainda de novo de maneira clandestina, por isso ser proibido em ambos os países. Quem também voltou muito aos holofotes com relação ao assunto da perseguição foi o Afeganistão, né? Parece que desde 2021, se eu não me engano, quando o Talibã tomou posse lá, a situação ficou muito pior, ficou muito crítica de lá para cá. Eu gostaria que o senhor fizesse uma análise também sobre a situação do Afeganistão, por favor. É. Bom, todos os países de origem muçulmana que são liderados ou existem grupos muçulmanos mais radicais acabam sofrendo esse tipo de situação. A igreja no Afeganistão ela tinha uma certa estabilidade até certo ponto, mas com a chegada do Talibã ou a retomada do governo por parte do Talibã, realmente há relatos de afegãos que estão sendo perseguidos, de afegãos que estão sendo maltratados por conta da sua fé. Muitos deles têm pedido asilo, têm pedido para migrar para outros países por conta da perseguição. Nós temos organizações aqui no Brasil que receberam muitos imigrantes afegãos no tempo da guerra e estão recebendo agora por conta de pedidos de irmãos e irmãs afegãos que falam, olha, a situação no país tem ficado insustentável para aqueles que professam a fé em Jesus, para aqueles que são cristãos. Então, é uma realidade que acontece
no Afeganistão e acontece em todos os países aonde você tem a presença de grupos muçulmanos considerados radicais. Certo, agora vamos desembarcar nas Américas, não é? A gente precisa lembrar que essa realidade de perseguição também acontece por aqui, somente em Cuba, Nicarágua, México, Colômbia. E eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação. O que esses países têm em comum e que configuram nessa maior perseguição nessas regiões? É. Nesses casos, a perseguição em si ela tem motivos diferentes, né? Há perseguições do ponto de vista governamental, por governos que são de linha comunista, por exemplo, ou socialista. Há situações muito voltadas à questão do próprio catolicismo. É o caso do México, há relato de perseguição a cristãos evangélicos por conta do catolicismo. Então, o contexto de perseguição na América Latina, por assim dizer, ele tem diferentes variáveis, né? Você teve, por exemplo, cristãos que foram perseguidos pelas Farc na Colômbia, você tem governos propriamente ditos, você tem gangues em determinados países que perseguem cristãos. Então, a gama de perseguição do ponto de vista da América Latina tem várias facetas. Não é necessariamente só religiosa, mas também tem cunho político, cunho sociopolítico, e isso precisa ser considerado e avaliado, mas é uma realidade. Isso é uma realidade cada vez mais presentes em países onde o evangelho acaba crescendo ou se tornando algo que chama a atenção ou de determinados grupos ou de determinados países. Temos perseguição religiosa no Brasil? Eu diria que não. A gente ainda não tem, eu poderia dizer, graças a Deus, nós não temos perseguição religiosa no Brasil. O que nós temos, eventualmente, são alguns levantes contra a igreja, mas eu não consideraria perseguição propriamente dita, né? Se a gente analisar a perseguição como a proibição de professar a fé, a proibição de exercer o culto, isso nós não temos, né? Mas evangelizar tem muito campo ainda, né? Tem, sem dúvida nós temos uma população ainda que desconhece o evangelho, e eu poderia dizer que isso é assustador, na verdade, porque nós temos populações nas nossas cidades, nossos grandes centros, onde nós temos milhares, centenas e milhares de igrejas já estabelecidas, mas pessoas que às vezes são vizinhos de igrejas e ainda não conhecem o evangelho. O que mostra que o nosso papel como igreja, enquanto igreja evangelizadora, de alguma maneira está falhando. E aí a gente ainda precisa considerar, fora o nosso ambiente cultural próximo, que nós temos segmentos socioculturais no Brasil que não são evangelizados, que são considerados menos evangelizados. Ciganos, quilombolas, indígenas, ribeirinhos, sertanejos, surdos, imigrantes, são grupos socioculturais no Brasil com pouco acesso ao evangelho e que demandam um esforço ainda maior da igreja, porque ou falam uma língua diferente, ou têm uma cosmovisão diferente e precisam de uma preparação especial daqueles que querem alcançá-los para que o evangelho seja pregado de forma efetiva. Tá certo. Pastor, para terminar, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para a igreja brasileira sobre tudo isso que está acontecendo no mundo e a importância de nós prepararmos não só missionários, mas daqueles que ficam aqui, de continuar ajudando, seja com oração, seja com doação. Eu queria que o senhor deixasse a sua mensagem. Eu acho que nós temos sido privilegiados por Deus, enquanto igreja evangélica brasileira. Deus tem nos dado crescimento, Deus tem agregado pessoas todos os dias às nossas igrejas. Nós somos hoje um dos países no mundo onde a igreja evangélica cresce de forma significativa. E à medida em que nós crescemos enquanto igreja, nós também precisamos crescer em termos de envolvimento missionário e movimento de evangelização. Eu sempre digo que a igreja precisa trabalhar aqui e a partir daqui. Se nós somos uma igreja de forma crescente, se nós somos uma igreja que está crescendo,
nós também precisamos ser um movimento missionário que está crescendo, enviando missionários para todos esses países que nós dissemos aqui, inclusive países onde há perseguição. Existem maneiras de nós hoje estarmos em países, sejam eles muçulmanos, hinduístas ou budistas, de forma que nós possamos compartilhar o evangelho. A gente não vai para lá com uma carteirinha de missionário, mas Deus pode nos usar através das nossas profissões, a partir da nossa formação, através dos nossos negócios. Existem uma centena de oportunidades. E vale a pena dizer, brasileiros são muito bem aceitos em todos os países do mundo, inclusive países muçulmanos, budistas, países hinduístas. Nós somos um país que tem esse privilégio de sermos bem aceitos e precisamos, a partir do crescimento da igreja e a partir da empatia que nós temos enquanto brasileiros, usarmos isso para espalharmos o evangelho por todo o mundo. Olha, pastor Paulo, muito obrigado pela sua participação aqui no Comunhão Entrevista e Deus abençoe o seu ministério e pode contar sempre com o nosso apoio para a honra e glória de Deus. Obrigado, meu irmão. Uma alegria estar com cada um de vocês aqui. E você, gostou? Curtiu essa entrevista? Então você já sabe. Clica, curte, compartilha, comenta para que outras pessoas também possam ser abençoadas por essa mensagem. Até o próximo Comunhão Entrevista.